Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Plano Mestre de Produção. Tópicos a serem abordados nesta aula: Plano Mestre de Produção e por que fazer o MPS. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender o conceito de MPS, reconhecer a importância do MPS no planejamento de produção e apontar os objetivos do MPS. Vamos entender então o que significa Plano Mestre de Produção, aquilo que nós chamamos de MPS. Ele é um passo após o planejamento e controle de produção. É uma ferramenta que comunica manufatura e vendas. Então veja, primeira coisa a ser feito, o plano de produção, o planejamento de produção. E, após isso, nós temos que fazer algo mais específico. Por isso, a empresa precisa criar o seu plano mestre de produção. E isso vai conectar a mão de obra, a manufatura, a indústria, às vendas. Lembrando que esse plano mestre, ele vai, como a gente costuma dizer, vai dissecar, ele vai separar isso de uma maneira minuciosa, todo este tipo de plano. Porque um plano de produção, ele é genérico, mas nós temos que chegar de uma maneira específica. O plano mestre de produção é chamado de fundamental, e o é mesmo. Por quê? Ele conecta o plano de produção ao que realmente será produzido. Quando se cria um plano de produção, cria-se uma série de dados. Por exemplo, eu vendi um certo número de itens, preciso produzi-los. E agora, o MPS, que é o plano mestre, vai atrás realmente daquilo para ser produzido, item a item, peça por peça. Ele é uma base para cálculo da capacidade e recurso. Ele vai fazer o cálculo da capacidade produtiva e do recurso. Recurso humano, recurso maquinário e recurso de suprimentos. Direciona a matéria-prima. Direciona a matéria-prima para os setores corretos da empresa. Uma indústria às vezes é muito grande e cada parte da indústria precisa receber a matéria-prima correta para fazer a sua parte do trabalho. Então o MPS ele sabe direcionar essa matéria-prima. Veja, ele está pegando toda a produção e está separando, está individualizando. Mantém plano de prioridades para a manufatura. Plano de prioridades é realmente aquilo que precisa ser feito, realmente aquilo que precisa ser executado na ordem correta. O MPS, falando um pouquinho mais, ele trabalha em quantidade de itens. O que é quantidade de itens? Eu tenho que saber o quanto eu vou utilizar e que dia eu vou utilizar. Veja, é um planejamento muito mais minucioso do que somente um programa de produção. O programa de produção vou produzir tantos itens. O MPS, que é o plano mestre, ele fala, ok, para produzir todos esses itens, eu preciso tanto de matéria-prima no dia, eu preciso tanto de matéria-prima em tal hora. Ele faz de uma maneira muito mais individualizada, muito mais importante para quem está produzindo. É limitado pelo plano de produção. É limitado pelo plano de produção porque existe um certo número de vendas, então existe uma produção e ele não pode ultrapassar essa produção, por isso que ele é limitado. E determina a prioridade a ser seguida e entrega no prazo. Veja a importância. Eu vendi, então eu tenho uma demanda. Segundo essa demanda, eu tenho uma entrega. E as entregas possuem prazo. Eu preciso entregar o meu produto ao cliente no dia que ele pediu. Então o meu programa mestre precisa entender isso. Ele precisa saber, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que criar um certo número de materiais. Eu tenho que fazer um certo número de produtos. E esse certo número de produtos precisa ser entregue em tal dia. Então o plano mestre precisa se preocupar também com isso. A construção de um MPS. Primeira parte, plano de produção. Vai vir primeiramente o plano de produção sobre aquilo que tem que ser feito. Depois, previsão
por itens. Eu preciso ver item a item aquilo que eu vendi e item a item aquilo que precisa ser comprado como matéria-prima. Ordens recebidas dos clientes ou reposição de estoque. Ordem recebida do cliente, chegou. Então, a partir disso, vou fazer o meu plano de produção, vou fazer o meu plano mestre. Ou então a reposição de estoque. Não posso fazer com que a minha capacidade pare, porque o meu estoque esvaziou. A reposição de estoque ela é importante para que não fique faltando peça e nem sobrando peça. E é o plano mestre que precisa ir de item a item para saber se existe algum suprimento, se existe alguma matéria-prima que está com o estoque baixo. Nível de inventário de cada item, isso é bem importante também, entender cada item, saber a validade de cada item. E restrições de capacidade. Restrições de capacidade, toda a indústria tem um tamanho, toda a indústria tem uma capacidade, existem alguns limites, existem algumas restrições, o plano mestre não pode ultrapassar esse tipo de restrição. Quais são os objetivos de um MPS? Manter o nível de serviço ao cliente. Quando eu falo de manter o nível de serviço ao cliente, duas coisas são importantíssimas para o cliente: prazo e qualidade. Então isso precisa ser mantido. Melhorar a utilização de materiais, mão de obra e equipamentos. Uma parte muito importante aqui também. Quando eu falo melhorar a utilização de materiais, para que não haja sobra, para que os materiais não estraguem, para que não se percam, para que não extraviem. Mão de obra, melhorar a mão de obra para que o funcionário trabalhe da melhor maneira possível, para que o funcionário não trabalhe estressado, para que o funcionário não trabalhe de uma maneira que fique cansado rapidamente. E melhorar os equipamentos, fazer a manutenção correta, fazer com que o equipamento não quebre facilmente, não entre em manutenção facilmente, então fazer as preventivas. Essa é a melhor utilização. E manter estoque em nível adequado, acho que nós já falamos algumas vezes, o estoque de materiais em nível adequado. Lembrando, não sobra muito, também não pode faltar de maneira alguma. Esse é um ponto principal. E olha, MPS vem, plano mestre. Quando essa palavra mestre entra, é ela que precisa, essa palavra mestre que fala, ela é mestre em ter que fazer isso, em ter que adequar tudo isso dentro de um plano de produção. Por que fazer o MPS? O MPS, então, ele vai quebrar planos macros e sem detalhamento em pequenos planos operacionais táticos. Veja essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. É uma imagem que a maioria dos brasileiros conhece, o mundo inteiro. É uma imagem de um campo de futebol. Por que eu coloquei isso? Porque é a melhor maneira de ilustrar o que são planos macros e operações táticas. Num campo de futebol, na maioria das vezes, um time tem 11 jogadores. Qual a função desses 11 jogadores? Marcar gol e não deixar com que o time adversário marque gol. Só que se esses 11 jogadores correrem por correr, concordam que não vai dar muito certo? Eles precisam estar organizados. Essa organização é aquilo que a gente chama de tática. Qual a tática para que isso aconteça? Para que ao mesmo tempo você não tome gol e ao mesmo tempo o seu time consiga fazer gols, sendo que do outro lado você tem um adversário que também impede isso. Então um jogo de futebol é um plano operacional. O que é feito lá dentro? A posição dos jogadores, o posicionamento dos seres humanos como peças, é um desdobramento tático. O que eles precisam fazer, como eles precisam se desdobrar para que eles consigam atingir o objetivo. Trazendo isso para dentro de uma empresa, é a mesma situação. A empresa gera um plano de produção, mas como fazer isso de forma organizada, como fazer isso de forma correta para que não falte material, para que tenha a mão de obra necessária e para que os equipamentos funcionem de maneira correta. Por isso que é importante quebrar esses planos macros em operacionais táticos.
E por que fazer o MPS? Porque nos planos operacionais as táticas estão dentro de vendas. Eu preciso primeiro saber quanto eu vendi. O pessoal de vendas precisa saber o quanto vendeu ou o quanto vai vender. Precisa ter uma previsão, precisa se ter uma estimativa. Depois, um outro plano de marketing. O marketing precisa saber aquilo que nós falamos, produto, preço, praça e promoção. O pessoal de marketing precisa saber aonde vai promover, em que praça, vai fazer a publicidade disso onde, vai publicar aonde, vai fazer como falar sobre o produto. É um plano que tem que ser desdobrado. Plano de engenharia. E aí quando a gente fala em engenharia, é engenharia do produto. Como que nós vamos criar o nosso produto? Qual será o design do nosso produto? Qual será a importância do nosso produto? Então é engenharia do produto. Finanças. O pessoal de finanças também precisa criar um plano tático. Vamos investir? Não vamos investir? Vamos contratar? Não vamos contratar? Vamos comprar mais máquina? Não vamos comprar mais máquina? Então, precisa entender como que vai funcionar o plano financeiro da empresa. Isso é uma tática também, uma tática bem importante. E o plano de manufatura é tentar entender dentro da empresa como as coisas vão funcionar, desde o começo, que é a chegada do suprimento, a chegada da matéria-prima, até a saída do produto já feito, né? E é um outro plano. Então, veja, eu passei alguns planos táticos dentro da empresa. Dentro desses todos os planos táticos, aí a gente consegue ter um plano macro. E quais são os desafios e como contornar? Lembrando sempre, uma empresa não é algo engessado. Uma empresa não é algo que, começo, meio e fim vai ser sempre a mesma coisa. Não, sempre no meio nós temos ou mais clientes ou menos clientes. Sempre tem alguma coisa diversa, algum problema. Esses são os desafios. E como contornar? Como, por exemplo, o uso de estoque parado. Pode ser que num certo momento compramos uma série de matérias-primas e um cliente desistiu da compra. O cliente desistiu da compra, aquilo vai ficar como estoque parado. Como utilizar esse estoque parado? É um desafio, né? É algo para a empresa que aquilo não pode ficar ali. Como utilizar? Uso de horas extras, uso de hora extra, subcontratação e turno extra. Pode ser então que aconteça ao contrário. Se o uso de estoque parado é porque teve um cliente que desistiu, o uso de hora extra é porque de repente entrou uma demanda muito grande. Entrou uma demanda muito grande, a empresa também não pode desistir assim de primeira. Não temos capacidade produtiva, então não vamos produzir. Não, porque é dinheiro que entra para a empresa. Então a empresa precisa entender, temos aqui um desafio. Vamos usar as horas extras, vamos contratar pessoas para trabalhar rapidamente, vamos fazer turnos extras, é algo que a empresa precisa pensar. Gerenciamento de demanda. Gerenciar a demanda é gerenciar as vendas. Gerenciar o quanto está entrando. Esse gerenciamento tem que ser minucioso. O MPS ele consegue gerar esse tipo de gerenciamento e ajuda na hora da decisão. Variação dos tempos de entrega. Lembrando que nem sempre todo cliente quer a entrega para o mesmo dia. Então, a minha empresa precisa produzir e o MPS, como já falamos um pouco lá atrás, o MPS precisa entender o prazo correto que o cliente quer para poder não atrasar o produto. Às vezes eu tenho um cliente que quer a entrega para amanhã, às vezes eu tenho um cliente que quer a entrega para daqui 20 dias. O importante é colocar isso tudo dentro do plano e entender que haverá um outro desafio. De repente, eu já tenho toda a minha agenda para os próximos 10 dias, mas chega um cliente que quer uma entrega para 5 dias. E eu tenho que tentar encaixá-lo no meio dessa minha agenda para não perder o cliente. E a recusa de pedidos. Por mais que a empresa quer ganhar dinheiro, por mais que a empresa às vezes pode pagar hora extra, subcontratação, infelizmente existem alguns momentos em que a empresa tem que recusar o pedido, porque a capacidade produtiva está no limite, nós já fizemos o total possível e não podemos atender o cliente. Então, é algo que a empresa precisa saber fazer, é recusar pedido para não perder esse cliente no futuro. Porque de repente esse cliente não comprou conosco agora porque não tínhamos capacidade, mas entendeu e possa ser que ele venha comprar de uma próxima vez. A recusa de pedidos é uma coisa que a empresa precisa entender e precisa fazer caso precise.
Deixo para vocês aqui então 2 itens, né? Plano mestre de produção, é bem importante, chamado aqui de PMP, porque é uma sigla em português, a sigla MPS é uma sigla em inglês, e um videozinho de plano mestre de produção que vai mostrar como que ele consegue fazer através de sistemas e através de alguns estudos, para que a coisa consiga acontecer corretamente desde a chegada de suprimento até toda a produção, até todo esse desdobramento de um plano macro. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Plano Mestre de Produção. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!